galerinha! Aqui a gente vai começar mais uma aula de história. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4. Vamos conhecer ali sobre a sociedade fenícia. Mas já para adiantar aqui para vocês, queria dizer que os fenícios não se reconheciam como fenícios. Para eles eram cananeus. Esse nome fenícios veio de outros grupos, outros povos que foram chamando eles de fenícios por causa de algumas coisas que a gente vai conhecer melhor na aula de hoje. Mas eles eram os cananeus, tá? Para eles não são os fenícios. Nós vamos conhecer aqui os fenícios, pessoal, e vamos ver que foi uma sociedade que se desenvolveu ali e baseada principalmente no comércio e no artesanato. Tem uma importância muito grande para essa sociedade, tá? Então a gente vai conhecer aqui um pouquinho agora sobre eles. Vamos começar. Vamos lá. A sociedade fenícia se localizava ali numa estreita faixa de terra, tá vendo aqui no mapinha, ó? Que fica ao leste do mar Mediterrâneo. E a sociedade fenícia está localizada onde atualmente é o Líbano, tá bom, pessoal? E essa região que a sociedade fenícia ocupou, e onde hoje é o Líbano, é uma região muito montanhosa. Além de ser uma região bem estreitinha, uma faixa de terra bem estreitinha, é uma região montanhosa e fica ali próximo ao mar Mediterrâneo. Ou seja, por ser uma região montanhosa e estreita, é muito difícil fazer o que? Plantar, né? Muito complicado plantar. É uma região que tem uma condição geográfica muito difícil para isso. Então, pessoal, a gente vai ver que eles vão se lançar ao mar, eles vão se tornar comerciantes, porque essa região que eles habitam é um local com importantes rotas comerciais. Daqui da sociedade fenícia a gente consegue ter acesso a outros territórios, como o Egito, ou então também eles estão no caminho onde os povos da Mesopotâmia chegam ao mar Mediterrâneo. Então é uma posição estratégica favorável para os fenícios se lançarem ao mar, então, e desenvolverem uma atividade comercial marítima. Tá bom, pessoal? Vamos continuar. Vamos lá. Como eu falei, eles habitavam territórios montanhosos, né? Uma faixa muito estreitinha de terra e estavam pertinho do mar. Além disso, dentro dos territórios ali da sociedade fenícia, eles tinham a abundância de uma madeira, que é o cedro, que é essa madeira aqui que vocês estão vendo aqui, essa arvorezinha que vocês estão vendo. Talvez alguém até já tenha escutado falar de cedro do Líbano. Então é essa arvorezinha aqui, que a gente tem abundância nesses territórios. E o que eles fizeram? Com uma posição geográfica favorável, tendo acesso a muitos territórios e com a abundância de madeira, eles pegaram essa madeira, construíram barcos leves e resistentes. Para quê? Para eles conseguirem, então, fazer um comércio marítimo. Já que eles não tinham como plantar ali naqueles territórios, era muito difícil, graças à quantidade de montanhas, aquela faixa muito estreitinha, muito pequena de terra, eles então vão aproveitar que eles têm uma localização estratégica e vão se lançar ao mar, tá? Então a cultura fenícia ela começa a se desenvolver ali por volta do século XIV a.C., marcada principalmente pelo comércio marítimo. Então lembrem disso, eles ocupam uma posição estratégica, né, pertinho do mar, ocupam uma estreita faixa de terra onde só tem montanhas. Então eles vão fazer o quê? Vão pegar a madeira que eles têm, que é uma madeira muito boa, e vão construir barcos e vão se tornar aí bons navegadores. Além de construírem bem os barcos, eles são bons em astronomia. Isso ajudou ainda mais a eles a se direcionarem aí pelos mares, chegando aí a outros territórios. Vamos lá. Continuando aqui, a economia dos fenícios, então, ela é baseada principalmente no artesanato. Lembra que eu falei? Eles não conseguem plantar muito nessas regiões, nesses territórios, então eles vão se lançar ao mar para fazer um comércio. E nesses comércios eles vão vender o quê? Artesanato. Eles vão produzir alguns artigos, como por exemplo, vidros, tecidos tingidos, joias, móveis em madeira, peças em marfim, perfumes e objetos em metal. Então eles vão produzir aí todos esses objetos, esses elementos, e vão vender para outros territórios, tá? Então eles vão ganhar dinheiro, eles vão se tornar comerciantes, baseando sua economia principalmente no artesanato. Eles não tinham como plantar para vender, então eles vão produzir artigos de luxo, objetos de luxo, para vender para outros territórios. E esses territórios eles não tinham essas coisas tão diferentes. Então as pessoas ricas, né, compravam, porque um tecido tingido, uma joia, uma peça de marfim era extremamente cara. Então eles ficaram muito ricos graças a esse comércio. Esses comerciantes ficaram riquíssimos.
e os comerciantes vão ter uma valorização muito grande, então, dentro da sociedade fenícia. Continuando aqui, então, pessoal, agora a gente vai entender por que eles são chamados de fenícios. Nessa região que eles habitavam, próximos ali da costa do Mediterrâneo, tinha a abundância de uma espécie de um molusco, que é essa conchinha que a gente está vendo. Ela é conhecida como murex ou múrice. E dessa conchinha, desse molusco, quando a gente abre essa conchinha, sai uma tinta, né, uma cor, que é essa cor aqui, uma cor roxa, uma cor púrpura. E aí, pessoal, então, eles passaram a utilizar essa cor, essa tinta, para conseguir tingir os seus tecidos. Então, eles vendiam tecidos nessa cor aqui, nessa cor púrpura. E eles ficaram muito ricos vendendo os tecidos nessa cor. E era uma coisa muito diferente, uma cor muito diferente naquela época. E aí, então, os gregos vão passar a chamar eles de fênix, por causa dessa cor púrpura, né, que na língua deles seria o fênix. Então, eles ficam conhecidos ali como fênix, que para nós hoje em dia é fenícios. Então, é por isso que eles ficam conhecidos com esse nome. Eles se consideravam cananeus, mas por causa dessa tinta púrpura, eles vão ficar conhecidos como os povos fênix, os povos que vendem aquela cor roxa, aquela cor púrpura. Então, eles vão ficar muito ricos com isso daí também. Como eu falei, eles vão ficar então conhecidos como fenícios, mas se reconheciam como cananeus. A organização da sociedade fenícia, né, com relação à sua política, como nós vimos, eles estavam em uma região ali muito estreita que tinha muitas montanhas. Com isso, com essas montanhas, surgiam ali diversos núcleos isolados, né, cidades isoladas umas das outras por causa dessa região de montanhas. Então, essas cidades ficavam separadas umas das outras por causa dessa condição geográfica. Com isso, essas cidades eram independentes, ou seja, elas eram chamadas de cidades-estados, porque cada uma tinha ali o seu próprio rei para governar a sua cidade. Não era um rei só governando toda aquela cidade. Tinham várias cidades com seus próprios reis. Então, nós temos aí um governo descentralizado. Não existe a figura de um rei central que comanda toda a cidade. Cada cidade tem o seu próprio rei. E esses reis, eles governavam sendo auxiliados ali por anciãos. O que é um ancião? É a pessoa mais velha daquela cidade que vai passar as orientações ali para o rei. E aí, pessoal, como eu falei, os comerciantes, eles eram tão importantes nessa sociedade fenícia que alguns deles tinham até mesmo influências nas decisões políticas. Então é importante que eles eram. As principais cidades e estados ali da sociedade fenícia eram Árado, Biblos, Beirute, Sidon e Tiro. Graças aí, pessoal, então a esse comércio marítimo, eles enriqueceram tanto que eles conseguiram chegar a diversos outros territórios. Eles conseguiram expandir os seus territórios para outros locais e conseguiram ali fundar colônias em outros territórios. Ali por volta do ano 1000 a.C., eles conseguem fundar então colônias no norte da África, na Sicília, na Sardenha e na costa da Espanha. E nessas colônias, pessoal, que eles tinham então em outros territórios, é que eles iam lá e conseguiam as suas matérias-primas para fazer o seu artesanato. Então eles conseguiam uma forma de ter ali recursos de uma forma mais barata, porque as colônias eram deles, então eles não tinham que pagar nada para ninguém. Eles simplesmente iam lá e pegavam, voltavam para a Fenícia e produziam ali os seus artigos de luxo para vender a preços altíssimos para outros territórios, e eles enriqueciam muito graças a isso. E aí, pessoal, a gente tem aqui a imagem das rotas comerciais, né, que a sociedade fenícia conseguiu alcançar. Aqui em laranja, ó, é a localização da Fenícia. Então é uma estreita faixa de terra bem pequenininha, tá vendo? E graças ao comércio marítimo e ao comércio de vários artesanatos, então eles vão conseguir fazer uma colonização para outros territórios. Aqui, essa imagem aqui dessas terras roxinhas, tá vendo? Colonizações que eles conseguiram fazer. E aqui nessas bolinhas pretas nós temos as colônias fenícias que vão sendo fundadas. Uma das mais importantes aí é a colônia de Cartago, tá, pessoal? E aí, pessoal, aqui nessas setinhas vermelhas a gente vê as rotas comerciais, ou seja, os caminhos que eles traçavam no mar para poder chegar a outros territórios. Como eu falei, eles eram bons astrônomos, então eles sabiam muito bem se guiar para outros territórios, para chegar em outros territórios, graças aí ao comércio marítimo. E foi dessa forma que eles conseguiram enriquecer muito e expandiram seus territórios para diversas outras regiões. Bom, aqui inicialmente é o território da Fenícia,
e aqui em roxinho é onde eles vão conseguir expandir os seus territórios para outros locais. A sociedade fenícia, pessoal, é uma sociedade flexível à mudança. O que isso significa? Que é possível você nascer pobre e morrer rico, diferente de algumas outras sociedades, como por exemplo a indiana, que é uma sociedade estamental, ou seja, da forma, na posição social que você nasce, você vai morrer. Não, a sociedade fenícia não era dessa forma. Era uma sociedade de classes, onde você pode nascer pobre, pode se tornar comerciante ao longo da sua vida e pode morrer rico. Assim como você pode nascer rico e pode morrer pobre, né? Então, os comerciantes, eles são muito valorizados, né? Diferente de outras sociedades. Porque como nós vimos aqui, a sociedade fenícia cresce muito graças ao comércio. Então, os comerciantes são extremamente valorizados dentro dessa sociedade. E aí, galerinha, os fenícios, eles vão fazer uma coisa muito interessante, que é o alfabeto, né? Hoje em dia nós temos aí o nosso alfabeto. E como será que surgiu isso, né? Nós vimos aí que os fenícios, eles se lançaram a mar e tiveram contato com diversos outros territórios. E para isso eles precisavam entender a língua desses outros povos, eles tinham que ter uma facilidade de comunicação. E o que eles fizeram? Eles reuniram diversos alfabetos que os outros povos tinham e criaram ali um sistema com 22 símbolos, onde cada símbolo representa um som. Então, com esses 22 símbolos, era possível falar, então, qualquer palavra. E isso é muito diferente, porque naquela época, por exemplo, nós tínhamos um código de símbolos dos egípcios, mas esses egípcios, eles criaram cerca de 300 símbolos, eram muito mais símbolos. Os fenícios desenvolveram, então, o alfabeto com cerca de apenas 22 símbolos. Então, é um código muito mais fácil, né, de conseguir ser desenvolvido. E esse alfabeto é principalmente um alfabeto fonético, porque onde cada símbolo vai representar um som. E o que vai acontecer? Esse alfabeto fenício, ele vai começar a ser difundido para outros territórios a partir do ano 1000. Outras regiões vão conhecer esse alfabeto. E os gregos, quando eles conhecem o alfabeto fenício, eles vão pegar esse alfabeto e vão desenvolver ali as vogais. Eles vão adaptando, então, esse alfabeto ao longo do tempo. Os romanos, eles vão pegar esse alfabeto, que já foi adaptado ali pelos gregos e também pelos etruscos, e vão desenvolver ali o alfabeto latino, que ao longo do tempo, ao longo da história, vai ser o que nós temos hoje, que nós conhecemos como alfabeto de hoje. Então é bem legal a gente conhecer essa história. E aí, galerinha, agora a gente tem mais uma videoaula sobre os persas, para a gente poder continuar e a gente ver, a gente tirar todas as nossas dúvidas na nossa aula online. Tchau!